TV Câmara, Campinas. 26ª reunião ordinária e hoje 7 projetos na pauta. Agora nós vamos conhecê-los. A votação das 7 matérias da reunião de hoje começa com o projeto de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo, que revoga a Lei 14.691 de 2013, que denominou Praça Tenente Gentil Leones uma praça pública do município de Campinas. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. Também em segunda discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a Lei 9.475 de 1997, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens patrimoniais áreas de terreno de propriedade municipal e autoriza a venda das mesmas mediante concorrência limitada aos proprietários lindeiros. O item 4 da pauta também é um projeto de autoria do prefeito que revoga a Lei 11.289 de 2002, que dispõe sobre a implantação de um programa de orientação às entidades da sociedade civil para a prevenção aos danos ambientais e da outras providências. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei de autoria do prefeito, que altera dispositivos da Lei 11.097 de 2001, que institui a Unidade Fiscal de Campinas, o FIC, para efeito de cálculo de atualização monetária e de conversão de valores pertencentes à Fazenda Pública Municipal. O item 6 da pauta é um projeto de autoria do vereador Tenente Santini, que denomina a Rua Antonieta Bernardi Pelatieri uma via pública do município de Campinas. Por fim, o item 7 da pauta é de autoria do vereador Zé Carlos. O projeto denomina Praça Maria José Garcia Rodrigues uma praça pública do município de Campinas. E além desses 7 projetos que vocês conheceram, nós temos ainda os requerimentos apresentados, moções e correspondências. E no intervalo regimental nós vamos conversar com alguns vereadores a respeito desses documentos e de que forma eles podem trabalhar na fiscalização e também nos pedidos do que a cidade precisa. É no intervalo regimental, logo após esse pequeno expediente. Este momento é um período em que cada vereador faz a sua inscrição e pode usar a tribuna por até 5 minutos falando sobre um tema livre. Então a gente tem aí já os parlamentares no plenário fazendo essa inscrição para então usar esse período. Eu fico por aqui e volto já já. Boa noite a todos. Convido o vereador Pastor Elias para que faça chamada de verificação de quórum para a abertura da 36ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, Ailton da farmácia, presente, Flores, presente, Aurélio Cláudio, ausente, Campos Filho, presente, Carlão do PT, presente, Carmo Luiz, ausente, Edson Ribeiro, presente, Fernando Mendes, presente, Felipe Marquese, presente, Gilberto Vermelho, presente, Gustavo Peta, presente, Jorge da farmácia, presente, Schneider, ausente, J. Silva, ausente, Luiz Cirilo, ausente, Luiz Rossini, ausente, Marcelo Silva, presente, Marcos Bernardelli, ausente, Mariana Conte, presente, Nelson Asseri, presente, Pastor Elias Azevedo, presente, Paulo Galtério, presente, Paulo Haddad, presente, Pedro Tourinho, presente, Permínio Monteiro, presente, Professor Alberto, presente, Rafa Zimbaldi, presente, Rodrigo da Farmadic, presente, Rubens Gás, presente, Tenente Santini, ausente, Tico Costa, ausente, Vinícius Gratti, ausente, Zé Carlos, presente.
Senhor presidente, 20 vereadores presentes no plenário. Com 20 vereadores presentes, há quórum, está aberta a 36ª reunião ordinária. Pela ordem, vereador Petorinho. Senhor presidente, eu gostaria de requerer um minuto de silêncio pelo falecimento de Márcia Helena Amaral, servidora pública da área da saúde, com muitos e muitos anos de dedicação ao SUS Campinas. Ela foi coordenadora do Centro de Saúde União de Bairros, do Centro de Saúde do Paranapanema e estava atuando na vigilância em saúde agora. Lamentavelmente faleceu nessa madrugada, então gostaria de dedicar um minuto de silêncio em homenagem a essa figura brilhante, tão importante. Pois não, vereador, fica registrado e deferido um minuto de silêncio. Pela ordem, vereador Ailton. Também ao senhor Graciano Fontadelli, morador lá do Jardim Olinda, 80 anos, foi enterrado ontem, tá? Também para eles, tá? Esse um minuto de silêncio. Obrigado. Também deferido em um minuto de Senhor silêncio. presidente, é apenas informar aos que quiserem prestar suas homenagens que o velório da senhora Marcelena Amaral está acontecendo agora no cemitério da Saudade. Pois não, vereador, está registrado, deferido um minuto de silêncio. Pequeno expediente, tem leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 7 correspondências recebidas, 94 indicações encaminhadas ao Executivo, 35 requerimentos, 1 moção, 3 projetos, 1 veto e 3 emendas, senhor presidente. E tem 2 leitura de informações. Os balancetes da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Campinas, de 1º de maio de 2017 a 31 de maio do mesmo ano, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Elias. Eu coloco, então, à disposição o balancete do mês de maio, à disposição de todos os vereadores aqui sobre a mesa. Item 3, comunicado dos senhores vereadores. Eu consulto o vereador, segundo secretário, vereador Felipe Marques, para que informe o primeiro vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o primeiro vereador inscrito é o vereador Gustavo Peta. Vereador Gustavo Peta, até a tribuna por 5 minutos. Caro presidente, vereadores, vereadora Mariana Conte, público aqui presente, telespectadores. Uso aqui o pequeno expediente para algumas informações importantes. Primeiro, presidente, que nós sabemos, eu presido a Comissão dos Direitos, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e na nossa cidade há várias violações aos direitos da criança e do adolescente, os direitos que estão, muitos deles previstos na nossa Constituição, e todos eles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a principal violação, ou a violação que mais impacta nas crianças, principalmente na primeira infância, é a falta de vagas na educação infantil. Há um déficit enorme de vagas na educação infantil. Esse é um drama
das mães, dos pais, mas é um drama principalmente das crianças, porque é um direito da criança ter acesso à pré-escola, à escola, logo nos primeiros anos da sua vida. Isso faz muita diferença na sua formação. Por conta disso, já há muito tempo, há uma pressão enorme em relação ao Poder Executivo. O Poder Executivo precisa dar conta desse direito. Inclusive, muitas mães, muitos representantes dessas crianças acabam entrando na Justiça para garantir a vaga e conseguem garantia dessa vaga a partir de ações da Defensoria Pública. O que acontece é que muitas vezes leva à superlotação de salas, a um atendimento que não é o mais adequado para o cumprimento desse direito. Nesse sentido, já há um inquérito aberto pelo Ministério Público, inquérito antigo que já levou a algumas punições, multas, a decisões. Como parte desse inquérito, o doutor Rodrigo Augusto de Oliveira, que é promotor da área da infância e da juventude, nos procurou enquanto Câmara, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nós vamos realizar em conjunto o Ministério Público, a Câmara Municipal de Campinas, a Prefeitura através da Secretaria de Educação, a Defensoria Pública, os conselheiros tutelares, o Conselho Tutelar, o CMDCA, todas essas entidades juntas farão no dia 23, às 9 horas, aqui nessa casa, uma escuta social, denominada escuta social, que é para debater, ouvir a sociedade sobre esse grave problema que a cidade de Campinas enfrenta. Nós sabemos, evidentemente, da maior responsabilidade da Prefeitura, que é quem tem que garantir que essas vagas sejam abertas, mas queremos ouvir a sociedade como um todo, todas as entidades, professores, educadores, empresários, sociedade civil organizada. Então, todos serão convidados para que no dia 23 a gente faça essa escuta social. Importante, então, dizer, é uma atividade conjunta do Ministério Público, da Câmara Municipal de Campinas, através da comissão que nós presidimos, da Defensoria Pública, do CMDCA, da Secretaria de Educação e do Conselho Tutelar, todos juntos como coorganizadores dessa importante atividade, né? Então era essa a informação que eu gostaria de passar. E aproveito, presidente, para falar que estive hoje representando você como presidente, também a Câmara Municipal de Campinas, na audiência pública realizada no Tribunal Regional do Trabalho, na 15ª Região, uma audiência pública que faz parte do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Então nós tínhamos lá procuradores, desembargadores, o secretário do Trabalho da cidade, Luiz Iabico, o presidente do TRT, o desembargador Fernando Borges, todos no sentido de discutir a erradicação do trabalho infantil, mas também foram convidadas 50 empresas, as maiores empresas da cidade. Algumas delas já cumprem a meta de jovem aprendiz e outras não. Então foi uma reunião, também uma audiência, para forçar que todas as empresas da cidade cumpram o mínimo exigido pela lei, que é de 5% das vagas para os jovens aprendizes. Por quê? Nós precisamos erradicar o trabalho infantil, mas nós precisamos também dar uma perspectiva de formação técnica e de inserção no mercado de trabalho para os jovens da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gustavo Peta. Alô. Obrigado, vereador Gustavo Peta. Pela ordem, vereador Paulo Haddad. Eu gostaria de deixar consignado aqui um minuto de silêncio, no minuto de silêncio, o falecimento da dona Sônia Ilkmer Pires Barbosa, que faleceu no último sábado. Pois não, o vereador fica registrado também, incluso no minuto de silêncio. Eu consulto o vereador Felipe Marques e o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, a próxima é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente na Câmara, público que nos assiste pela TV Câmara. Hoje, dia 12 de junho
Dia dos Namorados, e nós vemos na mídia, nas redes sociais, o que mais se fala é o amor. Então eu gostaria hoje de falar sobre o amor, uma questão tão importante no mundo de tanta violência, a gente saudar o amor. E eu queria saudar o amor na sua forma mais ampla e mais diversa. Porque ontem nós tivemos um evento muito simbólico, que foi a primeira parada LGBT de Barão Geraldo, como início das atividades do movimento LGBT no mês de junho. Para os que não sabem, no mês de junho se tem várias comemorações e eventos do calendário LGBT. LGBT é o movimento o nome, né, no qual se denominou o movimento de lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais. Porque em junho se comemora, se dá visibilidade ao movimento LGBT, por conta da rebelião de Stonewall Inn, em Nova York, em 1969, quando LGBTs, revoltados com a violência que sofriam da polícia de Nova York, fizeram uma rebelião, o que ficou conhecido como a rebelião de Stonewall. E aí começou a se teve a primeira parada do orgulho gay, em Nova York, e começou a se comemorar, dar visibilidade e denúncia, um fortalecimento muito grande do movimento no mundo todo, e aqui no Brasil também, dando visibilidade para essa questão que é o direito das pessoas amarem. Uma coisa tão simples, uma coisa tão inerentemente humana, mas que infelizmente ainda é muito alvo de preconceito. Eu achei simbólico que a parada LGBT de Barão Geraldo tinha como tema amar sem temer. Isso diz respeito a uma conjuntura que nós estamos vivendo, que todo o movimento feminista, LGBT, de negras e negros, tem questionado a legitimidade desse governo que aí está, um governo ilegítimo, que vai contra todos os direitos, que vai contra as liberdades, um governo corrupto. Mas, para além disso, amar sem temer, porque, infelizmente, hoje, as pessoas que amam na sua diversidade, a população LGBT ainda tem muito medo porque o ato de amor dessas pessoas ainda é alvo de violência, de crimes de ódio, de violência relacionados ao preconceito. O Brasil é o país do mundo que mais se mata LGBT, que mais se mata por homofobia. Eu gostaria de divulgar aqui um blog muito interessante, que chama Homofobia Mata. Quem a LGBTfobia matou hoje. Esse blog tem como objetivo dar visibilidade para os casos, reúne estatísticas, reúne os casos de mortes e violências no Brasil todo. E quem acessar esse blog vai ver como são impressionantes as mortes de LGBTs no Brasil, como são impressionantemente cruéis, como tem requintes de crueldade, de tortura, como estão relacionados a um ódio. E é impressionante também que essa violência, esses crimes são legitimados por uma sociedade que cultiva o preconceito. Por isso, quando a gente ouve piada, quando a gente ouve brincadeirinha, quando a gente ouve declarações homofóbicas, declarações preconceituosas, eu acho que é importante que a gente questione que é com base nesse preconceito que se acontecem muitos crimes. Tem até um lema que o movimento gosta de falar, que a piada mata tanto quanto a bala. Isso é verdade, porque grande parte da violência, do assassinato, da morte de LGBTs no Brasil está relacionado a um preconceito, a um aspecto cultural que é muito ainda presente na nossa sociedade. Para vocês terem ideia, a cada 28 horas no Brasil, uma pessoa LGBT é assassinada. Então, eu gostaria de saudar o mês de junho, mês de visibilidade da LGBT, gostaria de saudar a parada LGBT de Barão Geraldo, a parada de Campinas que vai acontecer ainda esse mês, e dizer que nesse 12 de junho, Dia dos Namorados, é importante que a gente saúde o amor na sua mais ampla diversidade. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Mariana Conte.
Eu consulto o vereador Felipe Marques e o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores e público aqui presente, vereadora. No último sábado, a população de Barão Geraldo realizou um importante protesto, uma importante manifestação contra as propostas que foram preliminarmente apresentadas pela Prefeitura aos munícipes da cidade que tratam da questão do plano diretor. O plano diretor, como é sabido, vai regulamentar o desenvolvimento urbano da cidade na próxima década. É, portanto, uma peça legislativa imensamente importante, uma peça de planejamento muito importante para a cidade. E as críticas que até agora foram feitas ao plano diretor pela comunidade de Barão Geraldo têm sido sistematicamente ignoradas pela Prefeitura. E é por isso que a população de Barão Geraldo decidiu que era hora de ir para a rua para gritar contra o que parecem ser absurdos, né? O que nos parece que a Prefeitura do prefeito Jonas Donizete pretende impor para a cidade, de modo geral, é um projeto de desenvolvimento urbano muito mais pautado nos interesses de um pequeno setor que tradicionalmente especula com a terra, especula com os espaços, os territórios da cidade de Campinas, né, e muito menos o que é, de fato, a necessidade da nossa população. A gente sabe que Campinas é uma cidade que tem baixa densidade demográfica, dispersa num amplo território, com grandes vazios dentro das áreas urbanas, vazios esses que são ali guardados há muitos anos. Recentemente nós vimos a remoção, a reintegração de posse da comunidade Mandela, um momento traumático para a cidade de Campinas, uma área ali no Campos Elíseos, naquela região ali, né, que estava há 40 anos desocupada, no meio da cidade, né, e que teve lá uma reintegração, uma remoção, que deixou muita gente sem casa, muita gente dormindo embaixo da ponte. E a Prefeitura, ao invés de fazer um projeto que venha a abordar o desenvolvimento urbano da cidade, dentro de uma perspectiva, antes de mais nada, de promoção da justiça social no território urbano da cidade. Segundo, que propõe uma lógica de desenvolvimento sustentável, que priorize o transporte público de massas, que garanta que as pessoas não vão trabalhar tão longe de onde elas moram, porque isso é um suplício para a cidade, ou seja, que promova, né, o adensamento em áreas que hoje já são urbanas. A Prefeitura namora aí essa ideia de estender a área urbana para todos os territórios da cidade. Isso numa cidade que experimentou o amargo sabor de uma crise hídrica há meros 2 anos atrás, né, 1 ano e meio atrás, viu o que era faltar água, sabe a importância da preservação dos seus mananciais, das suas áreas verdes, que tem uma área verde importante, com importantes pedaços de mata que carregam parte preciosa do nosso patrimônio de biodiversidade, né? E o que a gente vê, então, é uma perspectiva de ampliação das zonas urbanas, né, com claramente um horizonte da criação de vários condomínios de alto padrão em várias áreas que hoje são áreas verdes, áreas que deveriam ser preservadas, em detrimento, feito eu falei, de um modelo de desenvolvimento urbano muito mais racional, muito mais inteligente, muito mais contemporâneo. Então, a falta de uma política real de terras, de controle da valorização e da especulação de terrenos, né, vazios que ficam na cidade, falta de uma política de regularização fundiária, são questões muito graves e, no nosso entender, isso deveria ser o foco da discussão, né, e é por isso que a manifestação realizada pela população de Barão Geraldo foi muito importante e eu tenho certeza que ela é apenas o começo de uma série de momentos de muita luta que aquele povo sabe fazer e vai fazer. Para além disso, eu quero aqui lamentar o fato de que na quinta-feira o prefeito Jonas Donizete pediu a suspensão por 60 dias da campanha salarial dos servidores públicos municipais, dos servidores e servidoras públicos municipais. Isso é um desrespeito profundo com os trabalhadores e trabalhadoras. A gente sabe da queda de arrecadação, sabe dos problemas da cidade, mas a gente sabe que os serviços públicos precisam funcionar. E para isso acontecer, tem que haver, no mínimo, né, um diálogo aberto, uma campanha salarial aberta, que trate de forma
transparente as questões relativas ao reajuste salarial. Não é possível que o prefeito, num contexto já de ajuste, de redução das vagas de trabalho, de redução de um monte de direitos que a população está tendo, ainda vá arrochar a vida dos servidores e tornar o que é precário, que é o atendimento público hoje, na saúde, na educação e diversas outras áreas, ainda mais precário. Então, a gente lamenta e protesta contra isso. Muito obrigado, vereador Petourinho. Eu consulto o vereador Felipe Marques e o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge da Farmácia tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, público que nos assiste pela TV Câmara, público aqui presente. Senhor presidente, hoje eu venho a essa tribuna para fazer um convite a todos os vereadores, ao público que nos acompanha pela TV Câmara, ao público aqui presente, que amanhã, 13/6, a partir das 14 horas, nós vamos receber aqui no plenarinho o senhor Marcos Rogério Espinosa, que vai falar para nós sobre na comissão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, vai falar sobre emprego para as pessoas com deficiência. E é um assunto bem propício, principalmente nessa época, que o desemprego está muito grande. E ele, como é um consultor, ele vai nos falar como que funciona essas grandes empresas para que possa empregar essas pessoas com deficiência. E lembrando que faz parte dessa comissão o vereador Pedro Tourinho, o vereador professor Alberto, o vereador Rubens Gás e a vereadora Mariana Conte. Então, novamente, lembrando que amanhã, 13/6, a partir das 14 horas, vamos receber aqui o senhor Marcos Rogério Espinosa, que é consultor da empresa IAGREC Desenvolvimento Humano, abordando o tema empregabilidade para as pessoas com deficiência. Eu conto com a presença de todos. Além disso, senhor presidente, eu quero lembrar também, e como membro da Comissão de Educação, as inscrições para o vestibular do 2º semestre da FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, foram prorrogadas até a próxima quarta-feira. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. Lembrando, então, que as inscrições podem ser feitas até às 15 horas de quarta-feira e custam R$ 75. Lembrando que todos os cursos são 100% gratuito e a unidade de Campinas oferece vagas em 3 cursos. Análise de desenvolvimento de sistemas, 40 vagas matutino, gestão de tecnologia da informação, 40 vagas noturno, processos químicos, 40 vagas matutino e 40 vagas noturno. Lembrando que as provas estão marcadas para o próximo dia 2 de julho. Então, para que vocês não esqueçam, as inscrições da FATEC podem ser feitas até quarta-feira, até às 15 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge da Farmácia. Eu consulto o vereador Felipe Marques, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Ailton da Farmácia. Vereador Ailton da Farmácia tem a tribuna por 5 minutos. Presidente Rafa Zimbaldi, vereadora Mariana, amigos vereadores, funcionários do Legislativo que aqui estão trabalhando, público que nos assiste pela TV Câmara e público aqui presente, meu boa noite. Venho aqui, senhor presidente, nessa tribuna, dizer que quero registrar 2 reclamações do mau atendimento dos funcionários do Centro de Saúde Santa Odila. 2 na mesma semana.
Logo na segunda-feira, uma cidadã me procurou para reclamar que não conseguia tomar as vacinas contra febre amarela, gripe e pneumococos. Ela disse ter ido ao CS Santa Odila por várias vezes. Uma hora os funcionários não deram a vacina porque acabou, outra hora porque a vacina somente é dada até ao meio-dia e a paciente chegou 2 minutos depois. A paciente é do grupo de risco porque teve derrame no pulmão. Todas as vezes a pé no centro de saúde. E lá é uma subida muito grande para chegar até esse centro de saúde. Mas não conseguiu tomar a vacina. A paciente me procurou quase chorando e o problema só foi resolvido quando ela desistiu de ser atendida pelo CS Santa Odila e foi até o CS do Parque da Figueira. Ainda no começo da semana, eu nem falei nada nessa tribuna, porque eu achava que era um caso isolado de mau atendimento. Mas no final da semana passada, na quinta-feira, eu estava lá na farmácia trabalhando e aparece outra senhora, também reclamando do atendimento do CS Santa Odila. E mais, a senhora me relatou que funcionários ainda dizem, pede para o prefeito colocar mais funcionários para trabalhar aqui nesse atendimento, que melhora. Ou seja, ainda falam mal do prefeito, colocam a culpa no prefeito. Foram 2 casos de reclamação em apenas uma semana, que chegaram a este vereador. Eu fico imaginando, e aquela pessoa que não reclama, isso significa que temos muitos mais casos por aí, e também já não é a primeira vez que me procuram reclamando do atendimento naquele CS. Se a culpa é do prefeito ou se é dos funcionários, eu não sei. Eu só sei que a população não pode sofrer por esse desrespeito, senhor presidente. Falando ainda mais do Jardim Santa Odila, mas agora a notícia é boa. No último sábado, prestigiei a entrega de troféus dos times vencedores dos torneios femininos de futebol de salão realizado naquele Clube Santa Odila, seu Zé Carlos. Eu agradeço ao presidente Heitor e ao Oliveira por incentivarem o esporte. Em nome da Sueli e da Marcinha, meus parabéns para todas as jogadoras. É sempre muito bom colocar o esporte como prioridade. Nossa população precisa ter incentivos como esse do Clube Santa Odila. Mas se é possível a realização desse torneio assim, porque à frente dos clubes tem pessoas comprometidas e que gostam daquilo que fazem. Ainda no sábado, estive também na festa junina do Instituto Educacional Dona Carminha, lá na Vila Lemos. Parabéns ao Pedro e à Patrícia pelo evento. Estava ótimo o evento. Lá na festa encontrei com a Leandra e a Neuza, com quem conversei. É muito bom para o vereador estar nesses locais, porque em oportunidades como estas que ouvimos é que a população tem a dizer sobre o trabalho da Prefeitura e da Câmara também. E também quero desejar a felicidades a todos os casais, pois hoje é o Dia dos Namorados, né, Zé? E a sua esposa e você, um casal muito bom. E o meu boa noite e uma boa sessão a todos. Obrigado, vereador Ailton da Farmácia. O próximo secretário, o próximo vereador inscrito, Felipe Marques, por gentileza. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador Edson Ribeiro. Vereador Edson Ribeiro, Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador. Líder do PSL. Quero aqui cumprimentar a mesa, presidente, vice-presidente dessa casa, Gilberto Vermelho, público presente, toda a mesa, vereadores, vereadora Mariana Conte, telespectadores da TV Câmara, o meu boa noite. Senhor presidente, hoje eu recebi no meu gabinete várias reclamações sobre as invasões que está tendo, e eu disse para eles assim que, com certeza, o secretário da Habitação, Samuel Rocílio, que ia tomar uma providência, porque está um pouco parado esse tipo de trabalho. Tem muita gente construindo em áreas regulares, tem pessoas fazendo até barraco
em lugares irregulares, eu gostaria que a Coab tomasse uma providência. Não só na região do Campo Grande, como na região do Ouro Verde, como nas regiões Paranapanema, em vários lugares, e está acontecendo esse episódio. Então, isso é uma coisa que não pode. Por quê? Porque pessoas ficam em áreas de risco, é perigoso, é muito perigoso. Então, a Coab tem que tomar essa decisão, tem que ver, tem que mandar seus diretores, seus assessores para a rua, para minimizar esse problema, que inclusive me trouxeram hoje no meu gabinete mais de 10 famílias reclamando que está fazendo barraco do lado da casa dela, barraco na beira de área de risco, e enfim, eu acho, na minha opinião, amanhã eu vou ter uma reunião com o secretário da Habitação, o Samuel Rocílio, o Walter Greve, o Edson Cunha, para que esse problema diminua, porque cada dia que passa chega uma família. Tudo bem, está precisando de moradia, eu concordo, mas desde quando se é uma moradia adequada, uma moradia com lugar seguro, procurar os órgãos públicos, fique com as suas famílias até ser resolvido no órgão público. Eu só sei dizer que realmente aquelas casas que estão muito em área de risco tem até criança. Tem até criança. Por quê? Porque a pessoa está no afogadilho, não tem onde morar e vai fazendo suas casinhas, seus barracos em qualquer lugar. Então, eu liguei hoje para o secretário da Coab, o Samuel Rocílio, para que tome uma providência o mais rápido possível. Porque se não tomar uma providência, depois, na hora que morrer uma família ou morrer uma criança, aí que vai tomar a decisão. E a decisão tem que ser tomada agora, antes que o mal aconteça. Eu estive também no bairro Bananal, quero largar aqui, graças a Deus, uma força muito grande do secretário de Serviço Público, Ernesto Paulela, que já começaram a fazer a academia daquele bairro. Gente, isso aí são minhas palavras. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson Ribeiro. Feliz dia dos namorados, né? Eu estou namorando a minha esposa, ele vai fazer 39 anos, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Parabéns, vereador. A Vossa Excelência e a esposa também. O próximo vereador inscrito, o secretário Felipe Marques, por gentileza. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Haddad. Vereador Paulo Haddad, Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador, por gentileza. Boa noite, vereador Gilberto Vermelho, que preside essa sessão, senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu venho aqui para falar do plano de metas 300%, que é um plano audacioso da cidade de Campinas, do prefeito Jonas Donizete, que ele visa alcançar 300% de universalização do saneamento básico em Campinas, que seria 100% de abastecimento de água, 100% de coleta e afastamento de esgoto e outros 100% de tratamento de efluente. Isso faria ou faz com que Campinas, quando atingida essa meta, se torne a primeira cidade do país com mais de 1 milhão de habitantes a universalizar o seu saneamento básico. A implantação desse programa foi determinada pelo prefeito quando do seu primeiro mandato, e além da construção de estações de tratamento de esgoto, como São Martim, Boa Vista e Nova América, o plano prevê também a implantação de 500 quilômetros de rede, com investimento total de 492 milhões de reais. De janeiro de 2013 a dezembro de 2015, a Sanasa investiu quase 347 milhões, sendo 122 milhões no sistema de abastecimento de água, 198 milhões no sistema de esgotamento sanitário e 26 milhões em outros investimentos. Os bairros contemplados são
Jardim Nova Europa, Jardim das Oliveiras, Vila Carminha, Jardim Primavera, Jardim Paulistano, Jardim Planalto, Nova Campinas, Jardim Flamboyant e Vila Paraíso, totalizando 72 quilômetros de rede e 6 mil novas ligações. Ao longo dos últimos anos, foram substituídos aproximadamente 210 quilômetros de rede, a maioria por polietileno de alta densidade, garantindo assim uma maior eficácia no sistema de distribuição. A meta é reduzir o índice de perda, que era 19%, para 15%. Desde 2013, Campinas vem avançando muito no saneamento, tendo aí para que vocês tenham uma ideia, abastecimento de água em 2013 era de 98%, 2016, 99,56%. Coleta e afastamento de esgoto, de 88 para 92%, capacidade instalada de tratamento de esgoto, de 80 para 95%, e percentual de esgoto tratado, de 64 para 86%. Eu tive a oportunidade de me reunir com o presidente da Sanasa, o senhor Arli de Lara Romeu, e perguntei para ele sobre o projeto de implantação de rede de esgoto no condomínio, no loteamento Caminhos de São Conrado, que hoje nós temos ali no loteamento fossas sépticas. E durante essa nossa reunião, nós tivemos a oportunidade também de nos reunirmos com o senhor Vanderlei de Almeida, o secretário de Relações Institucionais, alguns moradores do São Conrado, e o projeto, já era um projeto que já estava desenhado, era um projeto que estava pronto, precisava apenas de disponibilizar recursos. Esse projeto, ele vai estar contemplando 2.174 moradias, num total de mais de 9 mil pessoas. E, para nossa felicidade, no último dia 30 de maio, o prefeito Jonas Donizete assinou no Ministério das Cidades em Brasília 2 cartas consultas que foram habilitadas pelo órgão. O valor total da linha de crédito para a Sanasa é de 415 milhões de reais, sendo 141 milhões para investimento nas áreas de melhoria e ampliação do sistema de fornecimento de água e 273 milhões para ampliação do sistema de esgotamento sanitário. É importante, então, que os moradores do São Conrado saibam que essa bandeira foi levantada por esse vereador e a verba já está sendo provisionada. O que está faltando é que seja feita a assinatura dos contratos para o início das obras e que essa assinatura do contrato, ela deva ocorrer ainda no mês de junho, para em seguida ser aberto o processo licitatório. É uma obra da monta de mais de 40 milhões de reais e nós teremos aí a satisfação e a grata surpresa de ter instalado a rede de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do condomínio São Conrado. Uma boa noite a todos e bom trabalho. Obrigado, vereador Paulo Haddad. Eu convido o secretário para o próximo vereador inscrito, por gentileza, Ailton da Farmácia. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o professor Alberto. Professor Alberto, Vossa Excelência tem até 5 minutos, por gentileza. Então ele acabou. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, nessa tarde, exatamente às 16 horas, nós tivemos aqui em nosso plenarinho a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa, essa comissão que é permanente e que tem o privilégio de presidi-la. E uma vez mais, tivemos a oportunidade de recepcionar, juntamente com os vereadores presentes, nobre vereador Dr. Paulo Haddad, o nobre vereador Dr. Pedro Tourinho e também o nobre vereador Jorge da Farmácia, recepcionamos o diretor da Sincamp, William Barbaneira. E, uma vez mais, tivemos a oportunidade de conhecermos as novas tecnologias na área de segurança de comunicação. Na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, a ideia em trazê-lo novamente, já que na última reunião
o diretor William já esteve presente, expondo as novas tecnologias da cidade, para a cidade, que o Sincamp tem trabalhado, mas naquela reunião que nós tivemos passada, tivemos também no mesmo dia uma série de reuniões concorrentes. E então nós precisamos interromper abruptamente a nossa reunião e muitas questões não foram respondidas. Então nós convidamos novamente o diretor da Sincamp, o senhor William, para que ele desse seguimento, continuidade da sua fala, das suas propostas, e ele trouxe realmente, deu para nós compreendermos a importância da Sincamp, foi muito bem frisado da necessidade de que, se porventura alguém passar por essa experiência traumática de furto de veículos ou algo similar, ou moto, veículos, que entre em contato com a 153, que é o número da Sincamp, que ela tem dado respostas rápidas, porque realmente tem uma estrutura de câmeras em toda a cidade, vigiando e podendo, então, contribuir, obviamente, também, até o momento, teria que ligar também para um 190 também, né? Na verdade, o importante seria fazer a ligação para as duas instituições. E foi muito importante as colocações, o material que o seu William trouxe, e eu quero, uma vez mais, agradecer o diretor da Sincamp, o William, toda a equipe da Sincamp, o material que ele trouxe para essa casa, as abordagens feitas, extremamente importantes, e também agradecer os vereadores que puderam contribuir e participar dessa reunião. A nossa comissão é formada por 5 vereadores, Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, professor Alberto presidindo, nobres vereadores, doutor Pedro Tourinho, Gustavo Peta, doutor Vinícius Gratti e também doutor Paulo Haddad. Essa é a composição da nossa comissão. Eu quero agradecer também o nobre vereador Vinícius Gratti, que enviou o seu representante, o seu assessor, para representá-lo nessa palestra, nessa reunião, e agradecer a todos que participaram e contribuíram com a nossa comissão. E, senhor presidente, senhores vereadores, no próximo dia 20 desse corrente mês, às 14 horas, nós teremos a presença, então, do secretário de Transporte nessa casa, na nossa comissão especial de estudos do PAI Serviços. Nós já estamos chegando na reta final, no encerramento da nossa comissão. Ela foi criada para entendermos os motivos da demora, da não assistência de pessoas que solicitavam o serviço do PAI Serviços. E agora nós estamos chegando, basicamente, no final. O nobre vereador Jorge da Farmácia é o relator da nossa comissão, e vamos, no próximo dia 20, às 14 horas, nessa casa, recepcionar o secretário de Transporte, que irá falar especificamente sobre o PAI Serviços, e a última reunião que nós deveremos fazer será com a vinda do nosso querido Rafu, vereador dessa casa, que tem uma ampla experiência, tanto política como também de usuário, e ele estará aqui, nobre vereador, para estar compartilhando da sua experiência para a nossa comissão. Então, nós convidamos a todos os vereadores, todos os munícipes que estejam acompanhando todo esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Professor Alberto, eu quero também, nesse mesmo sentido, cumprimentar o ex-vereador, nosso companheiro Antônio Rafu, que sempre nos acompanha aqui também pela TV Câmara. Queria cumprimentar também o senhor José Augusto, presidente do bairro da Vitória, em nome de Vossa Excelência, secretário. Eu consulto também se existe algum vereador inscrito a seguir. Sim, existe sim, senhor presidente. Gilberto Vermelho. O próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Galtério. Vereador Paulo Galtério, presidente da Comissão de Saúde desta casa. Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador. Senhores vereadores, boa noite. Presidente, senhor Vermelho, amigo meu aqui da Câmara, que preside essa casa, vereadores dessa casa,
as pessoas que nos assistem, eu quero falar hoje, vereador Permínio, do julgamento do Michel Temer. Tecnicamente, Zé Carlos, o tribunal foi corretíssimo. Tecnicamente foi corretíssimo. A nível jurídico, vereadores, o tribunal foi acertado. E eu vou justificar por quê. Porque a pessoa, quando é processada, qualquer processo, a pessoa tem que responder por aquilo que ela está sendo processada num primeiro momento. O réu responde naquela petição que, vamos dizer, o MP colocou contra ela, ou quem quer que seja o acusador, por aqueles fatos. E, nesse caso, os fatos que os juízes excluíram foram fatos posteriores à defesa que foi apresentada pela chapa PT-PMDB. Tecnicamente está corretíssima. Nós realmente, a opinião pública, a gente também, a gente acha que não, que teria que cassar porque existe prova de corrupção. E, de fato, existe prova de corrupção. Só que a grande questão, vereadores, é o seguinte, que na ação de impugnação de mandato, vereador Carlão, ela tem um prazo de 15 dias depois da diplomação. E aqueles fatos novos são depois da diplomação da parte. Então, o que acontece? Ficou restrito aos primeiros fatos. Ficou restrito. Então, o tribunal acertou. Não adianta a gente chorar aqui e falar que a justiça é cega, não. Que a justiça, sim, enxerga. Nós é que nós somos cegos porque não enxergamos que a justiça está correta. Agora, se a questão é tirar o presidente, vereador Carlão, existem os elementos que se façam com outros elementos, mas não contra aqueles da legislação eleitoral. Se naquele período de 15 dias de impugnação do mandato, aqueles fatos não estavam na petição, os juízes não tinham obrigação de conhecer mesmo. Então, assim, é muito importante que nós sejamos esclarecidos, porque a gente acha que tudo pode em direito, e não pode. E, às vezes, a decisão do juiz, quando é contrária, a gente acha que está errado. Ah, mas você não conhece a técnica do direito, vereador Vermelho, para saber que eles estão certos. Agora, o juiz não pode ser movido por impulso da opinião pública, porque, às vezes, ele vai ter que ir contra a opinião pública. Agora, eu confesso aqui a vocês, confesso a quem está me assistindo, que eu também não sou muito fã do Temer, não. Mas eu sou fã de respeitar o Estado de Direito. Se a lei fala que naqueles 15 dias não tinha fatos que pudessem condená-lo, eu acho que realmente o tribunal acertou. É uma medida acertada, muito embora contrária àquilo que a gente pensa. E a opinião pública, ela tem picos que ela é levada a uma caixa de ressonância, às vezes de alguma opinião de algum jornalista, de algum programa de televisão. Eles vão formando a opinião deles e querem que os juízes tenham a mesma opinião, mas o juiz não pode ter a mesma opinião. Né? Eu até vi no julgamento, em quem assistiu, o vereador Vermelho, um juiz fala para o outro aqui, não adianta o senhor fazer esse teatrinho, porque não vai me intimidar aqui, eu vou julgar conforme a lei. O juiz falou para o outro, para o juiz relator. Então, assim, queria lembrar que, malgrado a decisão tomada pelo tribunal não fosse a decisão que nós gostaríamos, ela foi uma decisão técnica, foi uma decisão dentro da lei, o que é mais importante. Se foi dentro da lei, agora, se tiver que tirar o presidente Michel Temer, agora ele vai ser processado e vai ser réu por suposto crime de obstrução à justiça, aí se juntem os deputados e tem o número mínimo ou o número que permita que ele seja processado. Agora, achar que juiz vai resolver o problema do país tirando o presidente é um grande equívoco, é um grande êngodo, é um grande erro. E o tribunal acertou tecnicamente. Não incluiu na petição inicial de defesa os fatos posteriores, ainda que contrários aos réus. Como o prazo de 15 dias da impugnação passou, não se pode mais querer a saída do presidente por aqueles fatos novos. Então, essa é a minha mensagem. Vou falar mais uma vez aqui, vereador Vermelho, não sou fã do Temer aqui, vereador Permínio, vereador Rossini, mas assim, sou fã de que a lei seja cumprida. E se o tribunal cumpriu a lei e isso desagrada a jornalista, desagrada a opinião pública, o importante é que cumpriu-se a lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Gualtério.
eu consulto o secretário, o próximo vereador inscrito, secretário. Senhor presidente Gilberto Vermelho, o próximo vereador inscrito é o vereador Bispo Fernando Mendes. Bispo Fernando Mendes, Vossa Excelência tem até 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, boa noite. Aqueles que nos assistem na TV Câmara, vereadora, vereadores, público presente. Meus amigos, eu quero iniciar minha fala nesse espaço que eu acho muito importante para saudar uma pessoa que está caminhando comigo já há 34 anos e por conta do Dia dos Namorados, a minha esposa, a Fátima Mendes. Nós estamos juntos já há 8 Copas do Mundo, 8 Olimpíadas, um levante palestino, uma guerra santa, 2 intifadas, 2 eclipses, 2 impeachments e uma candidatura para vereador e tantas outras lutas. Então, pelo Dia dos Namorados, eu saúdo a minha esposa que está em casa e você, todos os casais que nos assistem também. Agora, trazendo aqui para a questão política, eu quero fazer um grande convite, porque amanhã, terça-feira, 18 horas, aqui nessa casa, nós teremos um grande debate público, que foi convocado pela Comissão de Constituição e Legalidade, na pessoa do vereador Luiz Henrique Cirilo, que será relacionado à optometria e os oftalmologistas. Então, para que não fique, para que o contraditório, os oftalmologistas, não se sentissem desonrados, nós convidamos muitas autoridades dos dois lados. Por exemplo, estará presente o secretário de Saúde da Prefeitura, do Governo, o doutor Carmo de Souza. Foi convidado o oftalmologista Homero Guzmão, do Conselho de Oftalmologia. Foi convidado o presidente do CREMESP, Mauro Gomes Aranha de Lima. Foi convidado também o doutor Pedro Silveira Gonçalves, filho, que também é oftalmologista. E da parte dos optometristas, nós teremos aqui o Ricardo Bretas, que é presidente do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, o José Eduardo Moura, que é professor bacharel em Optometria e executivo em Gestão Pública, a Daniela de Sá Yamamoto, que é a presidente do CROSP, que é o Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo, Dr. Pedro Silveira Gonçalves Filho, médico, oftalmologista e professor e médico, e o Dr. Felipe Panassi Menino, advogado do Corpo Jurídico do CROSP, do Conselho Regional de Óptica e Optometria, e o Dr. Fábio Luiz da Cunha, assessor jurídico do CBBO. Então, teremos aqui nesta casa essa grande discussão, e eu quero convidar a você que nos assiste, porque a saúde básica da visão aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país está muito estragada, está muito complicado. A fila no SUS, no que diz respeito ao atendimento das pessoas que têm necessidade de medir o grau da sua visão, é uma coisa assustadora. O tempo médio de espera são 200 dias. E todos os países, pasmem, todos os países que têm a optometria como agente básico da saúde visual, a fila de espera é 0. E eu tiro pelos países que eu morei. Grécia é 0, Portugal é 0, Israel é 0. Eu morei nesses países e eu conheço. Agora tem mais, a França, que é 0, a Alemanha, a fila de espera é 0. São os locais de primeiro mundo onde a optometria é vista como lícita, é legalizada. E no nosso país, onde o MEC dá um diploma que a pessoa tem que estudar 5 anos, tem que fazer mais 2 anos de especialização, e após ela se formar, vem o grupo de oftalmologistas para tentar impedir. E eu quero que amanhã, nessa grande discussão que nós vamos ter, nós venhamos levar à cabeça dos oftalmologistas de pararem de querer ser o black blocker da saúde visual desse país, de parar de querer ser o Estado Islâmico contra a saúde básica das pessoas menos favorecidas. Vai ser uma discussão quente, uma discussão onde nós não queremos ouvir técnica, nós queremos ver as necessidades reais que existem no nosso país. E como eu já disse há algum tempo, essa pouca vergonha vai acabar em Campinas. Nós vamos legalizar a optometria, doa em quem doer. Era isso, presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Bispo Fernando Mendes. Eu solicito o próximo inscrito, secretário Ailton. O próximo inscrito, senhor presidente Gilberto Vermelho, é Vossa Excelência mesmo. Eu, Gilberto como Vermelho. inscrito, eu convido aqui a DOC, o vereador Campos Filho, a assumir a presidência enquanto a minha fala, por exemplo. Queria anunciar, então, a fala do nobre vereador do Partido da Social Democracia Brasileira e sustentação do governo federal, né? De vereadora líder, sempre líder, Gilberto Vermelho. Obrigado, Vossa Excelência, vereador Campos Filho. Eu cumprimento todos os vereadores. Cumprimento especial a vereadora Mariana Conte, o qual eu cumprimento hoje todas as mulheres aqui no plenário da Câmara que nos acompanham pela TV Câmara, que hoje é um dia muito especial e, sensivelmente, as mulheres, por serem mais sensíveis, né? Hoje, por ser o Dia dos Namorados, eu também quero mandar um grande beijo para minha esposa Simone, que deve estar acompanhando a sessão também. Amigos, vereadores, vereador Luiz Henrique Cirilo, o momento hoje em nosso país é um momento que a nossa política brasileira passa por um momento difícil. Eu tenho procurado conversar com as pessoas mais experientes politicamente, as pessoas que já prestaram grande serviço à vida pública na nossa cidade, e, unanimemente, todos que eu tenho conversado não tiveram a oportunidade ou a infelicidade de passar na vida pública um momento igual ao que nós estamos atravessando. Aonde, professor Alberto, o choque político está em todas as instâncias de poder. Vereador Carlão, do PT, Vossa Excelência é um grande defensor da bandeira do seu partido, e assim tem que ser. Porque aquele que não tem medo da situação enfrenta e defende, como nós também defendemos o nosso partido. Mas eu, analisando esses dias todos, desde a delação, quando saiu da JBS, eu me questionei, esperei uns dias para até poder comentar e falar algo sobre as delações ou as colaborações que foram colocadas. O vereador Marcos Bernardelli, Vossa Excelência, como um grande advogado. Fala para ele, Edson. A gente notou em toda a mídia nacional. Fala para ele, que eu falei para você aí. Que a delação realmente ela veio carimbar o nosso ex-presidente Aécio Neves, do meu partido, e o atual presidente da República, Michel Temer. E aí eu fico a questionar e perguntar como que essa delação não atingiu aqueles que estavam no poder quando foi feito os benefícios do poder. Porque quando a JBS teve acesso aos grandes recursos de financiamento, esses recursos até então foi obtido no governo do PT. Em momento algum na delação foi citado isso. E nós sabemos, e é sabido por toda a população, que esses benefícios, horas concedidos, existiam alguma troca e financeiramente. A gente sabe que talvez muitos desses que foram feitos as negociatas estão presos. O foco está virado no legislativo. Mas é uma coisa para se questionar e interrogar, e quero deixar aqui também essa dúvida a todos os senhores e senhoras que nos acompanham também. Será que a delação da JBS
Atinge só esses dois? E o restante que estavam no poder? Quem concedeu, o BNDES que concedeu esses recursos, esses financiamentos? Porque a forma arquitetada não deixa dúvida que sempre aqueles que tinham o poder de decisão estavam, de uma forma ou de outra, no meio das negociatas. Porque sempre foi assim que esses empresários fizeram as suas negociatas e tiveram seus benefícios. Então, eu deixo essa posição minha para que todos possam analisar também. Obrigado, presidente. Queria passar a presidência, de fato, o direito ao... Obrigado. Então, o próximo vereador inscrito é o vereador Dr. Luiz Cirilo. Boa noite a todos. Eu venho na tribuna nesse momento fazer um cumprimento especial à Prefeitura Municipal de Campinas. E faço esse cumprimento em razão da Prefeitura ter apoiado um programa chamado PARTE. Esse programa ocorreu no bairro Cidade Singer, e o importante consignar que é um programa relacionado à prevenção e para tentar conscientizar, principalmente os jovens, os adolescentes, que é incompatível o álcool com a direção. E é extremamente importante, e o cumprimento que eu faço para a Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito, é que tanto a INDEC quanto a Secretaria de Saúde, elas participaram ativamente, juntamente com a Unicamp, juntamente com a PUC, nesse projeto que eu entendo extremamente importante nos dias de hoje. Dia a dia, várias vidas são ceifadas em razão de acidente de trânsito, e acidentes esses que muitas vezes ocorreram em razão do consumo do álcool. Então, há necessidade da conscientização. E uma demanda que ocorre nessa cidade, nesse momento, ocorreu dia 8 de junho, e também ocorreu no Parque Itajaí, com alunos, com adolescentes, com jovens, totalmente harmônico com a Lei 13.777, de 2010, de minha autoria, que obriga que nas escolas públicas municipais da cidade de Campinas haja conscientização e os jovens tenham o conhecimento dos malefícios do fumo e do álcool em dose excessiva. É fundamental. E eu tenho falado com algumas diretoras de ensino, com algumas coordenadoras de ensino, e elas têm me apontado que essas campanhas que a Prefeitura realiza, no caso específico da Lei 13.777, tem, na prática, feito uma diferença no comportamento das crianças, dos adolescentes. É fundamental, as crianças, os adolescentes, precisam ter informação com álcool, principalmente em dose excessiva, e principalmente o fumo, ele tem, de alguma maneira, prejudicado o organismo do ser humano. E o jovem, o adolescente, precisa ter essa informação. Razão pela qual eu venho, então, aqui reiterar os cumprimentos ao secretário de Saúde, ao presidente da INDEC, que, é claro, todos coordenados pela Prefeitura, realizam uma campanha juntamente com a PUC e com a Unicamp, no sentido de fazer essa conscientização, que álcool e direção não combinam. Então, venho aqui lembrar a todos que já existe em Campinas, desde 2010, a Lei 13.777, de minha autoria, que já prevê a possibilidade de campanhas em escolas públicas municipais. Por hora era só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo. Eu consulto o próximo secretário, se existe vereador inscrito. Secretário Ailton da Farmácia. Senhor presidente Gilberto Vermelho, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, eu suspendo a sessão por 15 minutos.
Intervalo regimental e nós vamos lembrar agora as 7 matérias que estão na pauta de hoje. Lembrando que em turno único de discussão, uma matéria de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo, que revoga uma lei de 2013. Essa lei, ela denominou Praça Tenente Gentil Leones, uma praça do município de Campinas. O pedido de revogação se dá em virtude de que a área que foi denominada pertence ao loteamento Jardim Eco Village e o mesmo ainda não foi implantado aqui na cidade de Campinas. Sendo assim, a praça é apenas uma grande área verde sem preservação, motivo pelo qual o autor pede a retirada da denominação. Em segunda discussão, o item 2 é de autoria do prefeito. Esse projeto de lei complementar desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. Essas áreas que serão desincorporadas pertencem ao bairro Parque das Universidades. Elas serão desafetadas exclusivamente para os moradores lindeiros das regiões, ou seja, para os vizinhos desses terrenos, e ressalta ainda a necessidade de servidão de passagens de águas pluviais para a Sanasa. Ou seja, esses terrenos que serão vendidos ainda precisam ter aí essa reserva para a passagem de águas pluviais. O item 3 também é em segunda discussão de autoria do prefeito municipal. Ele altera a Lei 9.475 de 1997. Essa lei de 97, ela desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens patrimoniais áreas de terreno de propriedade municipal e autorizou também a venda das mesmas mediante concorrência limitada aos proprietários lindeiros. Agora significa que essa mudança, justamente nessa lei de 97, são as passagens de pedestres, chamadas também de vielas. Elas pertencem ao loteamento São Conrado, no distrito de Sousas. Assim, o projeto também descreve áreas que serão de servidão da Sanasa para a passagem de água. O item 4 também trata de projeto do Executivo, é uma matéria que revoga a Lei 11.289 de 2002, desculpe. Essa lei trata da implantação de um programa de orientação às entidades da sociedade civil para a preservação aos danos ambientais e da outras providências. Essa lei de 2002, ela será revogada, sendo que essas áreas eram de responsabilidade da antiga CEPLAMA. E agora elas estão contempladas no projeto de mapeamento de áreas verdes do município de Campinas, que é de responsabilidade da Secretaria do Verde, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Ainda em primeira discussão, nós vamos ainda tratar da matéria de autoria do prefeito, que é justamente sobre uma mudança na lei de 2001, que instituiu a UFIC aqui em Campinas, a Unidade Fiscal de Campinas. A proposta tem o objetivo de antecipar a data de publicação do valor da UFIC, que sempre é no dia 31 de dezembro. Essa publicação vai ser, então, na data do dia 30 de novembro. Esses são 5 dos 7 projetos da pauta, mas a gente vai parar um pouquinho de falar sobre isso para conversar com o vereador Fernando Mendes, que é o autor de uma proposta que será debatida amanhã aqui na Câmara Municipal, a partir das 6h30 da tarde. Vereador Fernando Mendes, por favor, aqui. Vereador, uma boa noite. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o objetivo desse debate e convidasse as pessoas, nossos telespectadores, a participar. Exato, vai ser um debate muito importante, isto porque a saúde visual, essa vai ser entre optometria e oftalmologista, e muitas vezes a pessoa não sabe o que é optometria. E a optometria é aquele profissional que estuda 5 anos, é aquela pessoa que faz 2 anos de especialização, e quando na hora de ele exercer essa profissão, ele é bloqueado, ele tem restrições, ele tem tantas situações que estão incomodando. Por conta disso, nós criamos um projeto de lei complementar para que eles fossem incluídos no imposto sobre serviço da cidade e, por conta da
da situação, que ela é tão, ela tem um alcance muito grande, nós então definimos esse debate público. E na oportunidade vamos trazer o contraditório, vamos trazer os oftalmologistas e também os optometristas. Para quê? Porque nós temos um exemplo dos países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo hoje, que têm a optometria como o agente básico da saúde visual, como o agente principal da saúde visual, da saúde primária, não tem fila de espera. Nós podemos ver na França, na Alemanha, em Israel, na Suíça, em Portugal, todos esses lugares não tem essa fila de espera. Você chega no SUS, são 200 dias mínimo de espera de uma pessoa que quer fazer uma acuidade visual, quer fazer a medição da sua refração, ou seja, a medição do grau dos seus olhos. Então, as pessoas não aguentam mais. O que isso está causando na cidade? Você vai nos camelôs, as pessoas estão comprando óculos de grau em caixa da China. Por quê? Porque não tem o tratamento, ela não aguenta ficar 200 dias esperando no SUS. Então, chegou o momento especial que a gente mudar essa situação. E hoje, qual é o principal entrave quando se fala em regularizar a profissão, já que é uma profissão reconhecida e que esses profissionais possam trabalhar livremente aqui em Campinas, por exemplo, vereador? Olha, se existe erro na origem. Seria o erro estar no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, nas universidades, porque eles põem a pessoa para estudar. Por exemplo, a Brás Cuba, por exemplo, está formando um grupo muito grande de optometristas. Então, hoje, o que falta é ele ser inserido no imposto sobre serviço. A partir do momento que houver a sensibilidade do executivo, dos vereadores, de inserir essa classe de profissionais, eles estão livres para trabalhar, porque eles estão trabalhando clandestinamente, não é que eles não trabalham. Você vai numa óptica, o optometrista está lá, mas ele trabalha com medo, correndo, fugindo, e só para que se tenha uma ideia, para cada um oftalmologista tem mais ou menos 8 optometristas. Então, o oftalmologista, ele não foi formado para atender a saúde básica da visão. Ele é um cirurgião, ele cuida de catarata, ele cuida de doenças. O optometrista, sim, ele cuida de fazer essa refração, fazer esse tipo de cuidado, que é o cuidado básico da visão. Ótimo. Então amanhã, 6h30 da tarde, começa a discussão. Exato. Aqui no nosso plenário da Câmara, nesse plenário aqui principal, às 18h30, nós convidamos todos que nos assistem, todas as pessoas que querem participar, principalmente você que está enfrentando essa dificuldade de medir o grau da sua visão. Venha participar, dê a sua opinião, porque vai ser muito importante. Ótimo. Então, obrigado e uma boa noite. Muito obrigado. E um dos documentos apresentados nessa noite é de autoria do vereador Vinícius Gratti. É uma moção que apela ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que determine a redução do ICMS sobre querosene na aviação. Vereador, uma boa noite. Detalha esse seu pedido, esse apelo ao governador. O que acontece hoje? Bom, Mirna, primeiro boa noite a todos os telespectadores aí da TV Câmara. Nós apresentamos essa moção de apelo ao governo do estado para que seja reduzida a alíquota do ICMS do querosene para a aviação. A aviação hoje nacional ela tem sofrido um duro golpe, como todas as áreas, né, mas por conta da crise financeira nacional. Isso tem diminuído, feito com que tenha diminuído o número de voos, de passageiros, né? E o estado de São Paulo pratica uma alíquota de 25% do ICMS, enquanto a média nacional é de 12%. Então, nesse sentido, é que a Associação das Empresas de Aviação Aérea tem feito esse trabalho junto ao governo do estado para que essa alíquota possa cair e, com isso, incentivarmos o setor e também o turismo, especialmente o turismo aqui do nosso estado. Ótimo, então, e com essa moção a gente é um posicionamento da Câmara Municipal, caso ela seja aprovada, perante esse tema. Sim, com certeza. A Câmara hoje, ao aprovar essa moção, assina embaixo dessa demanda como sendo uma demanda de nossa cidade. Tá ótimo, então obrigada, vereador. Um outro documento também que passa pela reunião de hoje é um requerimento de autoria do vereador Zé Carlos, requerendo informações sobre a abrangência da cobrança de Zona Azul aqui em Campinas. Vereador, qual é a preocupação para o senhor fazer um requerimento dessa natureza? Uma boa noite. A preocupação é simples, acontece que nós aprovamos já esse projeto há muito tempo aqui, não que a gente esteja com pressa que ele venha para a pauta.
seja regulamentado e colocar em pauta. Eu acho que com a falta de estacionamento que nós temos no nosso município e o valor da estadia, o que você paga por hora, seria bem-vindo desde que a prefeitura dê segurança para esses carros estacionados nos logradouros públicos e também uma facilidade maior para os usuários. O que nós fomos procurados por vários munícipes no nosso gabinete, e muitos deles ali no Jardim Guanabara, e eles querem saber se ali vai ter zona azul, como é que vai ser, e principalmente a rua Camargo Paz. Então, por isso, nós fizemos esse requerimento ao Executivo para que ele nos informe quais ruas ali vão ser contempladas com a Zona Azul, para que a gente possa passar isso daí para os munícipes. Tá ótimo, então, e a TV Câmara acompanha e aguarda também essa resposta. Sem dúvida nenhuma, todos nós estamos ansiosos para ver isso. Não que a gente é favorável à cobrança, mas devido àquela região ter poucos estacionamentos. E quando você acha um estacionamento é um preço absurdo, então a Zona Azul é bem-vinda. E também vamos conversar com o vereador Rodrigo da Farmadic, ele que tem 3 requerimentos, tem vários outros, mas 3 deles estão relacionados à questão de regularização fundiária, uma da Vila Aeroporto, o segundo sobre regularização do Jardim Filadélfia e ainda um terceiro sobre o bairro Aeroporto. Vereador, uma boa noite, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua preocupação. Esses 3 requerimentos falam sobre regularização fundiária nesses bairros. Qual hoje o que o motivou, que tipo de informação o senhor pede? Tivemos neste mês, no mês passado, mês de maio, reunião com os moradores do bairro Aeroporto, do Filadélfia e do bairro Josiara também. Nós tivemos na pauta da reunião, era discutir sobre pavimentação do bairro, né? Como tivemos a presença do secretário Vanderlei Almeida lá nessa reunião, e os moradores também acabaram nos procurando e perguntando sobre a regularização do bairro. Esse é o motivo, então, que nós mandamos esse requerimento para ver com a prefeitura e qual o trâmite, onde está parado esse trâmite de regularização. O bairro a Vila Aeroporto também é um bairro adjacente, próximo, tem umas ruas paralelas ao bairro também próximas que também carecem de pavimentação, e esse é o pedido para ver como está a regularização desse bairro também. Então, hoje, essa questão da regularização fundiária seria o principal motivo, a principal desculpa quando se fala em melhorar o bairro, pavimentação e outros tipos de serviço, vereador? Sim, outro ponto seria a segurança jurídica dos próprios moradores terem o documento do seu imóvel. Então, por isso que eles têm nos cobrado insistentemente, a gente tem levado essas demandas para a prefeitura. Ótimo, então, e a gente aguarda aqui na TV Câmara essa resposta também. Obrigado, boa noite. Lembrando que, então, são 7 projetos na pauta de hoje, a gente detalhou 5 aqui e dentro de instantes os vereadores voltam a discutir agora com a votação da ordem do dia. Solicito o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça a chamada de verificação de quórum para a reabertura da 36ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente. Vereador Rafa Zimbaldi. Ailton da Farmácia presente, Flores ausente, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho presente, Carlão do PT presente, Carmo Luiz ausente, Edson Ribeiro presente, Fernando Mendes presente, Felipe Marquesi presente, Gilberto Vermelho presente, Gustavo Peta presente, Jorge da Farmácia presente, Schneider ausente, J. Silva ausente, Luiz Cirilo presente, Luiz Rossini presente, Marcelo Silva presente, Marcos Bernardelli presente, Mariana Conte presente, Nelson Mossiri presente, Pastor Elias Azevedo presente, Paulo Galtério presente, Paulo Haddad presente, Pedro Tourinho presente, Permínio Monteiro está presente, Professor Alberto presente,
Rafa Zimbaldi presente, Rodrigo da Farmadic presente, Rubens Gás presente, Tenente Santini presentes, Tico Costa presente, Vinícius Gratti presente e Zé Carlos presente. Senhor presidente, 28 vereadores presentes. 28, senhor presidente. Com 28 vereadores presentes, a quórum, está reaberta a 36ª reunião ordinária. Segunda parte, ordem do dia, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento número 1734/2017, devidamente aprovado, item 1. Turno único de discussão e votação do projeto de lei 117/2017, processo 223-914, de autoria do vereador Pastor Elias de Azevedo, que revoga a lei 14.691 de 2013, que denomina Praça Tenente Gentil Leones, uma praça pública no município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável, com parecer favorável e não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 8/2017, processo 222-971, de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade favorável. Parecer das Comissões de Política Urbana, Finanças e Orçamento também favoráveis. Com parecer favoráveis e não havendo vereador discutir, em votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, ausente. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, ausente. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquese, sim. Felipe Marquese, ausente. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, sim. J. Silva, ausente. Luiz Cirilo, sim. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Osseri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Rafa Zimbaldi preside a sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 26 votos favoráveis. Com 26 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Pela ordem, vereador Marcos Bernardelli, desculpa. Senhor presidente, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui relembrar os vereadores Zé Carlos, Cirilo, Rossini, Peta, Paulo Haddad e Tico, que amanhã nós temos aquele agendamento às 15 horas do Ministério Público com o doutor Cobori para tratarmos do PL 1617, que é o assunto do horário dos bares. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador, fica registrado. Nós nos encontramos lá na antessala do prédio do Ministério Público. Pois não, vereador, fica registrado aí e o convite aos vereadores. Item 3, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 10/2017, processo 223-149, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei 9.475, de 17 de novembro de 1997, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens patrimoniais a área de terreno de propriedade municipal e autoriza a venda das mesmas mediante concorrência limitada aos proprietários lindeiros. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Parecer das Comissões de Política Urbana, Finanças e Orçamento também são favoráveis. Com parecer favorável e não havendo vereador discutir,
Matéria vai à votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores ausente. Aurélio Cláudio ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz ausente. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marques ausente. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider ausente. J. Silva ausente. Luiz Cirilo, sim. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Osseri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi preside a sessão, por conta disso não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 26 votos favoráveis. Com 26 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 4, segunda discussão e votação do projeto de lei 322/2012, processo 210957, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei 11.289, de 21 de junho de 2002, que dispõe sobre a implantação de um programa de orientação às entidades da sociedade civil para a prevenção aos danos ambientais e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Parecer das Comissões de Meio Ambiente, Administração Pública, Finanças e Orçamento também favorável. Parecer favorável, não havendo vereador discutir. Matéria vai à votação. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Aurélio Antônio Flores, ausente. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, ausente. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marques, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, ausente. J. Silva, ausente. Luiz Cirilo, sim. Luiz Rossini, sim. Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Osseri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, sim. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permínio Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi preside a sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, sim. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. 27. Senhor presidente, 27 vereadores votaram favoráveis ao projeto. Com 27 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Item 5, primeira discussão e votação do projeto de lei 100/2017, processo 223740, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo na lei 11.097, de 20 de dezembro de 2001, que institui a Unidade Fiscal de Campinas, UFIC, para efeitos de cálculo de atualização monetária e conversões de valores pertencentes à Fazenda Pública Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam com a comissão. Aprovado. Item 6. Turno único de discussão e votação do projeto de lei 109/2017, processo 223.825, de autoria do vereador Tenente Santini, que denomina a Rua Antonieta Bernardi Palatieri uma via pública no município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, turno único de discussão e votação do projeto de lei 80/2017, processo 223.631, de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina Praça Maria José Garcia Rodrigues uma praça pública no município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável. Parecer favorável, não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, matérias adiadas na reunião anterior, não há. Item 9, discussão e votação da ata da 33ª e 34ª reunião ordinária e 20ª reunião solene. Não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, matérias lidas no expediente, sujeito à deliberação do plenário. Vereador Pastor Elias. Senhor presidente, requerimento 1803 do senhor J. Silva,
que requer a realização de reunião solene para a entrega de diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Eduardo Bruno Leles, em data diversa da prevista na Resolução 717 de 99. Vereadores favoráveis permaneçam como está. Aprovado. Requerimento ainda sem número, senhor presidente, de autoria do nobre vereador Tenente Santini, do PSD, que requer votos de aplauso às duas funcionárias da Igilimp, responsáveis pela limpeza desta casa, por sua atitude louvável e nobre de encaminhar ao gabinete 4 do vereador Tenente Santini uma carteira com documentos e dinheiro para ser devolvida à sua legítima dona. Encaminhe-se. Requerimento ainda sem número, de autoria do vereador Felipe Marquesi, do PR, que requer votos de congratulação pela passagem do aniversário do pastor Waltercides Batista da Costa, da Igreja Brasil para Cristo. Encaminhe-se. Requerimento ainda sem número do vereador Felipe Marquesi, que requer votos de congratulação à senhora Regina Esposino pela realização do casamento comunitário, organizado através do SIC Vida Nova, no último sábado. Caminhos. Requerimento ainda sem número, de autoria do vereador Felipe Marquesi, que requer voto de congratulação pela passagem do aniversário da pastora Ana Antônia Aparecida Aguilar Johnson, diretora da Associação Beneficente Rossini. Caminhe-se. Requerimento 1828 de 2017, de autoria do vereador Fernando Mendes, do PRB, apoiado por outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 191/17, que institui no âmbito do município de Campinas o Dia Municipal do Obreiro Universal. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1823 de 2017, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, líder de governo e vereador do PSDB, apoiado por outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar 128/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1824/2017, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, apoiado por outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar 76/2017, que revoga a lei 11.659, de 22 de setembro de 2003, que desincorpora a área de propriedade municipal da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais para o reassentamento de famílias residentes em área de risco no Jardim Satélite Íris. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 1825, a requerimento de autoria do vereador Marcos Bernardelli, apoiado por outros vereadores, que requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar 125/2017, que altera a lei número 15.140, de 11 de janeiro de 2016, que institui o Fundo Municipal de Incentivo à Segurança Pública e dá outras providências. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, por derradeiro, o requerimento 1826 de 2017, também de autoria do vereador Marcos Bernardelli, líder de governo, apoiado por outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar 126 de 2017, que altera o artigo 9º da Lei Municipal número 5.173, de 4 de dezembro de 1981, que dispõe sobre o exercício do comércio em instalações removíveis e dá outras providências. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Existem moções e eu solicito o vereador Luiz Henrique Cirilo para que peça tempo para exarar parecer as moções. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade requer o prazo de 10 minutos. Sessão suspensa por até 10 minutos.
Senhor presidente. Pois não, vereador. A Comissão de Constituição e Legalidade abre mão do restante do tempo e indica o vereador Rodrigo da Farmadic para dar o parecer. Vereador Rodrigo da Farmadic tem a tribuna para exarar o parecer às moções. Senhor presidente, moção sem número do nobre vereador Pedro Torinho, que protesta contra as alterações da Base Nacional Comum Curricular feitas pelo Ministério da Educação. A Comissão de Constituição e Legalidade exara parecer contrário por maioria. Com parecer favorável e não contrário, arquive-se. Moção 143, 2017, nobre vereador Vinícius Gratti. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo para que determine a redução do ICMS sobre querosene na aviação. A comissão exara parecer favorável por unanimidade. Parecer favorável, não havendo o vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como está aprovado. Terceira parte, grande expediente, oradores inscritos no grande expediente, vereador Ailton. Informar o primeiro vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, não há vereadores inscritos. Não havendo. Pela ordem, senhor presidente, requer o tempo de liderança, indico o vereador Paulo Galtério. O vereador Paulo Galtério tem a tribuna por 10 minutos. Tempo de liderança. Senhores presentes, vereadores dessa casa, telespectadores que nos assistem, eu queria deixar aqui e queria expressar a minha solidariedade a todos os assessores de vereadores dessa casa. Queria deixar aqui, vereador Zé Carlos, expressar minha solidariedade com todos, vereador Rafael Zimbaldi, por esse momento difícil que nós estamos passando aqui. É um momento que essa casa aqui passa por uma decisão jurídica e que peço que Deus nos dê sabedoria para que a gente realmente possa tomar uma decisão que não prejudique a cidade, não prejudique esses trabalhadores e que não seja uma afronta à justiça. É muito importante isso, vereador Vermelho. Nós temos que lembrar aqui que tanto o trabalhador comissionado como o trabalhador concursado tem o seu papel aqui nessa casa e tem a sua relevância. Com uma única diferença, é a forma que eles chegam, vereador Campos Filho, até o poder público. O funcionário que é comissionado, a gente sabe que ele chega porque o vereador, pela confiança que deposita nele, o trouxe ao seu lado para desenvolver um trabalho nessa cidade de Campinas. Enquanto o trabalhador concursado, ele passa por um processo seletivo e nesse processo seletivo ele é empossado no serviço público. Mas eu quero dizer aqui que da relevância quanto a essa questão, para que a gente tenha sabedoria e passe para a população as dificuldades para nós aqui com relação a todos os funcionários, se tiver que realmente a gente os dispensar, né, que toda a Câmara, todos os vereadores, nós estamos preocupados e estamos buscando uma solução de diálogo com a Justiça e com o Ministério Público. Muito importante que essa questão seja levada não simplesmente como uma forma de diminuir o tamanho da Câmara. Eu vou lembrar aqui que o vereador Rafa Zimbaldi excluiu dessa casa 1.400 cargos. Não foi 2, 3, 5, 6, vereador Nelson. Quando nós apresentamos a resolução 900 aqui, e nós apresentamos o projeto de lei, nós deixamos de ter 1.400 cargos comissionados.
E presidente Rafael Zimbaldi aqui optou por apenas 360 cargos, vereador Nelson, que era o mínimo, o vereador Santini, que a gente podia trabalhar numa questão de proporcionalidade de funcionários concursados com funcionários comissionados. E hoje, com essa decisão que a Justiça entendeu por bem, através de um pedido do Ministério Público, nós vamos ficar apenas com 135 pessoas nos ajudando. Hoje, vereador e presidente dessa casa, Rafael Zimbaldi, a relação hoje que nós temos de vereador-assessor, com 10, é de um assessor para cada 3 mil habitantes, vereador Rafael Zimbaldi. É um vereador para cada 3 mil habitantes. E com a nova conjuntura da casa, nós vamos ter um assessor para cada 9 mil habitantes. Então é muito importante, vereadora Mariana, que nós tenhamos um ponto de equilíbrio entre o que a gente precisa, né, e que não tome uma decisão contra o Ministério Público, que não tome uma decisão contra a opinião pública, mas que a gente também nessa casa tenha condição de desenvolver um trabalho, vereador Rubens. Posso só fazer uma correção, vereador, Sim, se vereador. me permite? Sim. Com 10 assessores, um assessor para cada... 3 mil. Não, 3 mil não. Para cada 120 mil habitantes. E agora, com 4, um assessor para cada 300 mil habitantes. Sim, e por vereador, né? É isso, sim. Por vereador. Eu fiz uma conta por habitante. Então, assim, eu quero lembrar aqui nessa casa que vai ser mais difícil a gente desenvolver o trabalho aqui do vereador. E que a vereança não é só o vereador Rubens e vereador Permínio. É uma estrutura que carrega o vereador junto. Né? Enquanto tem uma pessoa atendendo no gabinete, tem uma outra pessoa na prefeitura, tem um motorista que auxilia o vereador, tem uma pessoa que vai atender uma pessoa num outro determinado lugar e assim por diante, cada um no papel. E o mais importante também lembrar aqui, que o trabalho de um assessor parlamentar é flexível. Os assessores, todo mundo sabe que trabalham de sábado, trabalham domingo, trabalham à noite, não tem hora extra, e por aí vai. E, às vezes, as opiniões que são contrárias olham só pela quantidade de assessores, vereador Nelson. Às vezes, nem dorme. Os assessores do Nelson Rosli estão falando que não dormem aqui. Né? Então, é uma questão assim, precisamos ter muita serenidade, vereador Rafael Zimbaldi. Eu peço que Deus possa iluminar, em especial, Sua Excelência, que está no comando dessa casa, que possa iluminar os promotores de justiça para que eles entendam da nossa dificuldade em fazer o trabalho aqui. Peço também que os juízes entendam do nosso problema, porque nós vamos ter, assim, complicações para desenvolver toda uma estrutura de trabalho, vereador Nelson. Então, é difícil. Às vezes, a pessoa tem uma opinião favorável ao corte dos assessores, mas talvez não tivesse essas explicações das necessidades. Então, a Câmara, nós, vereadores, precisamos assumir uma posição de mostrar para a sociedade da necessidade desse apoio. Né? A gente pode até falar aqui, olha, vamos colocar funcionário concursado no lugar deles, mas o que vai modificar é apenas a forma de chegar, porque os funcionários vão continuar aqui, né, como concursado. Então, eu queria deixar aqui bem claro a todos os assessores dessa casa aqui, eu tenho certeza que desse grupo que ficou com todos os vereadores aqui, é uma dificuldade muito grande para cada vereador ter que escolher José, ter que escolher Pedro, Antônio, Paulo, para tirar. Mas que a comissão dessa casa, presidente Rafael Zimbaldi, já fez o que podia e está fazendo até o impossível para que a gente consiga manter um mínimo de estrutura aqui. Então, é muito importante a opinião pública saber dessa questão. Às vezes a gente bate palma e acha que aquilo vai ser bom, e eu tenho certeza que a grande parte dos vereadores aqui, vereador Ailton, nós vamos ter dificuldade, vereador Nelson, de dar um seguimento ao nosso trabalho aqui. Né? A pessoa precisa de muito apoio. E vejo assim, Campinas não é uma cidade do interior em que 3, 4 vereadores, 3, 4 assessores permite fazer um trabalho.
Campinas é uma cidade de mais de 600 quilômetros quadrados, de 30 a 40 quilômetros de distância do centro, enquanto um está aqui, o outro está lá, o outro desenvolve, e assim nós vamos fazendo o trabalho da vereança. Lembrar mais uma vez que o vereador é apenas a cabeça da estrutura, que abaixo dele tem todo um time que trabalha em prol da cidade de Campinas, né? Então eu vejo assim, com preocupação, né? Coloco aqui com coragem, que nunca me faltou aqui de falar o que é necessário, coloco aqui numa posição de respeito ao Ministério Público, à Justiça, à decisão, mas essa Câmara precisa ser firme numa solução que não afronte o Ministério Público e que não afronte a Justiça e que não afronte a opinião pública, mas que mostre da necessidade de um mínimo para desenvolver o trabalho. Nós não podemos perder aqui aquele impulso de querer o melhor para a cidade, vereador Nelson, né? Então, eu acho que é um momento de serenidade dessa casa, é um momento de equilíbrio do nosso presidente Rafael Zimbaldi, que tem tido até agora, e é por isso que está à nossa frente, mas tem momentos que nós precisamos ter coragem, e nós precisamos agir com o coração e com a razão. E esse momento é assim, é um momento em que muitas famílias vão ficar desamparadas e os vereadores dessa casa têm que tomar a decisão mais acertada. Repito, que não afronte o Ministério Público, que não afronte a opinião pública, que não afronte a Justiça, mas que tome uma decisão que seja importante para a cidade. Porque eu tenho muito medo, vereador Rafael Zimbaldi, que uma medida dessa possa atrapalhar o nosso trabalho da Câmara, que a gente já desenvolve aqui. De repente, nós vamos deixar de aprovar bons projetos importantes por falta de quadro para analisar aqui, vereador Rubens, vereador Permínio. Podemos ter falta de um quadro para ver um processo, para analisar, para trabalhar, para perguntar, para mandar na prefeitura. Então, assim, é importante que a população saiba que nós precisamos de gente de confiança do nosso lado, né? Senão nós não desenvolvemos o trabalho. Então, vereador Rafael Zimbaldi, eu tenho certeza que no final o senhor vai ter uma decisão que representa os nossos anseios, os anseios das pessoas desta casa e principalmente da população de Campinas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Paulo Galtélio. Tanto atrapalha que, visto que o cenário que está aqui internamente, né, nos corredores, a gente tem condição de ver. Então, não existindo... Não há mais, senhor presidente. Não existindo mais vereadores inscritos, encerro a 36ª reunião ordinária. Desejo uma boa noite a todos. Encerrada a 36ª reunião ordinária, lembramos que nesta terça-feira, a partir das 2h da tarde, a TV Câmara transmite a reunião da Comissão de Mobilidade das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pelo vereador Jorge da Farmácia. Como ele disse aqui na reunião ordinária, essa reunião vai falar sobre o emprego às pessoas com deficiência, sobre mercado e uma série de dicas. E você está convidado a vir à Câmara ou mesmo assistir a nossa transmissão. E às 6h30 a gente tem ainda também a transmissão do debate público a respeito do projeto de lei complementar
que trata da questão da profissão de optometrista, como o vereador Fernando Mendes mencionou aqui. Essa reunião ela será feita pela Comissão de Constituição e Legalidade, justamente sobre o projeto do vereador Fernando Mendes. A gente fica por aqui e você fica com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.